Boas tardes, boas noites. Terminamos de ler o livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, que escrito em 1939, imediatamente antes da Segunda Guerra Mundial, já nos trouxe muitos alertas sobre o porvir, sem que ainda conhecesse o resultado das decisões de ambos os lados, né? Quer seja dos movimentos autoritários quanto democráticos, mas que pela leitura de todo o livro, o uso desse livre-arbítrio provoca reflexos coletivos profundos. Aqui a gente se refere especificamente às bombas atômicas, que não dá para dimensionar ainda a responsabilidade específica dos autores deste ato. Como, pelo próprio livro, se depreende que nada vem sem consequências e que, portanto, já havia a previsão desde João no Apocalipse dos dias difíceis, pela dimensão das ações, nós vislumbramos o tamanho das reações. Certo que estamos todos preparados para isto, a ação do Cristo é constante, e a cada um responde pelas próprias obras. Nós, como espíritas, os cristãos da nova era do século XXI, né? Não como planeta de regeneração necessariamente, temos que alimentar essa brasa do Evangelho através da prática. Como sabemos, a prática é quem supera as palavras. Então, pregar em Cristo hoje é agir em Cristo e não necessariamente falar sobre Cristo. Porque nós estamos observando até uma certa pressão para que essas falas sejam inibidas. Então, não precisamos falar, precisamos agir. E hoje, particularmente, vamos reprisar o que foi falado durante a semana, que até levou uma certa reflexão mais profunda que a gente aproveitou para buscar alguns detalhes, né? É sobre o Evangelho, capítulo 14, Honra teu pai e tua mãe, Evangelho segundo o Espiritismo, que a minha mãe, quem é a minha mãe, quem são os meus irmãos? Do Evangelho. Item 5. E vieram à casa, e concorreu de novo tanta gente, que nem mesmo podiam tomar o alimento. E quando isso ouviram os seus, saíram para o prender, porque diziam, ele está furioso. E chegaram sua mãe e seus irmãos, e ficando da parte de fora, o mandaram chamar. E estava sentado à roda de um crescido número de gente, e lhe disseram, olha que tua mãe e teus irmãos te buscam aí fora. E ele respondeu dizendo, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados à roda de si, lhes disse, eis aqui minha mãe e meus irmãos, porque o que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão e minha irmã e minha mãe. Marcos e Mateus. Eu vou ler um trechinho aqui do próprio Kardec e depois vamos nos valer de outras obras para comentar. Certas palavras parecem estranhas na boca de Jesus, pois contrastam com a sua bondade e a sua inalterável benevolência para com todos. Os incrédulos não deixaram de se aproveitar disso para dizer que ele se contradizia a si mesmo. Um fato irrecusável, porém, é que a sua doutrina tem por base essencial, por pedra angular, a lei do amor e da caridade.
Ele não podia, pois, destruir de um lado o que construía do outro. De onde é imperioso tirar essa consequência rigorosa. Se certas máximas estão em contradição com aquele princípio, é que as palavras que lhe atribuem foram mal reproduzidas, mal compreendidas ou não lhe pertencem. Admira-se, com razão, de ver Jesus mostrar nessa circunstância tanta indiferença para com os seus e de qualquer sorte renegar a mãe. Pelo que respeita aos seus irmãos, sabe-se que nunca tiveram simpatia por ele. Espírito pouco adiantados não haviam compreendido a sua missão. Era bizarra para eles a conduta de Jesus, e seus ensinamentos não o haviam tocado, pois nenhum daqueles se fez seu discípulo. Parece mesmo que eles participavam até certo ponto das prevenções de seus inimigos. De resto, é certo que o recebiam, mas como um estranho, do que como um irmão, quando se apresentava em família. E São João diz positivamente que não acreditavam nele. Quanto à sua mãe, ninguém contestaria sua ternura para com o filho, mas é necessário convir também que ela não parece ter feito uma ideia justa de sua missão, pois jamais se soube que se seguisse os seus ensinos, nem que desse testemunho deles, como fez João Batista. A solicitude maternal era o seu sentimento dominante. No tocante a Jesus, supor que houvesse renegado sua mãe seria desconhecer-lhe o caráter, pois semelhante pensamento não poderia animar aquele que disse: honra a teu pai e a tua mãe. É, pois, necessário procurar outro sentido para suas palavras, quase sempre veladas pela forma alegórica. Jesus não perdia nenhuma ocasião de ensinar. Serviu-se, portanto, da que lhe oferecia a chegada de sua família para estabelecer a diferença entre o parentesco corporal e o parentesco espiritual. Muito bem. Aqui Kardec deixa bem clara a posição de distinção entre o mundo corpóreo, a família corpórea e a família espiritual. E a caridade, ela começa em casa. Ela começa em casa, porque é o exemplo, é a prática. E vamos então tentar entender quem seria, entre aspas, a família de Jesus. Né? Esses são meus irmãos e minhas irmãs, que são justamente os discípulos. Então, pegando aqui a descrição mais detalhada é de João, capítulo 2, capítulo 1. Ele coloca, capítulo 1, versículo 40. André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que ouviram as palavras de João Batista e seguiram a Jesus. Então, André e Simão Simão, né? Eles já seguiam João Batista. E aí eles viram Jesus chegando. Ele encontrou primeiro o seu próprio irmão Simão e lhe disse, aqui ele está falando de André, né? André foi o primeiro a identificar Jesus. Ele estava com João Batista, Jesus estava passando e João indicou, esse é o Messias. Então André foi ter com ele e depois ele se encontrou com seu próprio irmão Simão e lhe disse, nós encontramos o Messias, que quer dizer Cristo. Então André apresentou Simão a Jesus. Jesus olhou bem para Simão e disse, você é Simão, o filho de João. João aqui parece ser outro nome de Zebedeu, né? Você vai se chamar Cefás, que quer dizer pedra. No dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galileia. E o próprio Jesus encontrou Filipe e disse, siga-me. Filipe era de Betsaida, cidade de André e Pedro. Filipe se encontrou com Natanael e disse, encontramos aquele de quem Moisés escreveu na lei e também os profetas. É Jesus de Nazaré, o filho de José. Natanael disse, de Nazaré pode sair coisa boa? Filipe respondeu, venha e verá. Jesus viu Natanael aproximar-se e comentou, eis aí um israelita verdadeiro, sem falsidade. Natanael perguntou, de onde me conheces? Jesus respondeu, antes que Filipe chamasse você, eu o vi também, você estava debaixo da figueira.
Natanael respondeu: Rabi, tu és filho de Deus, tu és filho de Israel. Jesus disse: Você está acreditando só porque eu lhe disse? Vi você embaixo da fogueira? No entanto, você verá coisas maiores do que essas. E Jesus continuou: Eu lhes garanto, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Então, basicamente, na sequência, né, dos, entre aspas, familiares de Jesus por opção, foi André, apresentou Simão, que se tornou Simão Pedro. Logo em seguida, o próprio Jesus encontrou Filipe, que apresentou Natanael. Natanael também é chamado Bartolomeu. Bartolomeu quer dizer filho de Talmai. Não consegui achar se Talmai é uma cidade, enfim, né? Provavelmente sim. Então são esses 4 primeiros que começaram a conviver com Jesus rapidamente, né? Os 2 são irmãos, André e Simão, né? Ou sejam, membros de uma mesma família, filhos de Zebedeu e Salomé. Aí no livro Boa Nova do Chico, uma obra psicografada por Humberto de Campos, no capítulo 5, ele coloca: os discípulos. Frequentemente era nas proximidades de Cafarnaum que o mestre se reunia à grande comunidade dos seus seguidores. Numerosas pessoas o aguardavam ao longo do caminho, ansiosas por lhe ouvirem a palavra instrutiva. Não tardou, porém, que ele compusesse o seu reduzido colégio de discípulos. Depois de uma de suas pregações do novo reino, chamou os 12 companheiros que, desde então, seriam os intérpretes de suas ações e de seus ensinos. Eram eles os homens mais humildes e simples do lago de Genezaré. E aqui ele retoma uma parte do que o Evangelho de João coloca. Começa assim: Pedro, André e Filipe eram filhos de Betsaida, de onde vinham igualmente Tiago e João, descendentes de Zebedeu. Muito bem, aqui eu confundi, né? O André e João eram filhos de João, né? E Zebedeu e Salomé eram os pais de Tiago e João. Então vamos lá, Pedro e André eram irmãos. Filipe era da mesma cidade de Betsaida. Tiago e João eram descendentes de Zebedeu e Salomé. Agora aqui que é o mais curioso. Levi, Tadeu e Tiago, filhos de Alfeu e sua esposa Cleofás, parenta de Maria, eram nazarenos e amavam a Jesus desde a infância, sendo muitas vezes chamados os irmãos do Senhor, à vista de suas profundas afinidades afetivas. O que é curioso, que em poucas referências, que Levi, Tadeu e Tiago eram irmãos, ou seja, membros de uma mesma família. Lembrando que Levi aqui é Mateus, Tadeu e Tiago. Tiago aqui é o Tiago menor. Eles eram filhos de Alfeu e Cleofás. Tomé descendia de um antigo pescador de Dalmanuta, e Bartolomeu, aquele que a gente falou, nascera de uma família laboriosa de Caná da Galiléia, que pode ser essa Talmai. Simão, mais tarde denominado o Zelote, deixara sua terra de Canaã para dedicar-se à pescaria. Simão, aqui o Zelote era um grupo de judeus, de israelitas, que se opunham ao domínio romano, mas de uma forma armada. Eles queriam derrubar o governo romano e eram belicosos, né? E, ao que parece, Simão descendia desse grupo, por isso que há o apontamento de ter se tornado pescador. E, por final, Judas destoava um pouco desse concerto, pois nascera em Iscariote e se consagrara ao pequeno comércio em Cafarnaum, onde vendia peixes e quinquilharias. Ele era o comerciante. Ele é o comerciante, quem fazia negócio. E, aliás, no final desse mesmo capítulo, é ele quem
propõe para a realização da obra a constituição de uma tesouraria, de uma arrecadação de dinheiro, né? E ele passou a ser o tesoureiro. E colheu lá um dinheirinho de cada um, e ele era responsável pela guarda desse dinheiro. E tem uma palavra de Jesus aqui: será que Deus precisou das riquezas precárias para construir as belezas do mundo? Em mãos que saibam dominá-la, o dinheiro é um instrumento útil, mas nunca será tudo, porque acima dos tesouros perecíveis está o amor com seus infinitos recursos. E ao final Jesus ainda olha e diz: sim, Judas, a bolsa é pequenina, contudo permita a Deus que nunca sucumbas ao seu peso. Isso também é uma outra lição para que a gente relativize a importância dos recursos materiais naquilo que a gente se propõe a fazer hoje. Mas a ideia da nossa conversa presente é mostrar que dos 12 discípulos, né, apóstolos é o que vem após, né, também são apóstolos, né, mas dos 12 discípulos, nós vamos encontrar André e Simão, filho de João, né, são irmãos. Levi, Tadeu e Tiago é um outro núcleo familiar, também são irmãos entre si. E Tiago e João, que também são irmãos entre si, de Zebedeu e Salomé. Tiago e João aqui é aquele que a Salomé pediu para que Jesus colocasse um à sua direita e a outra à sua esquerda lá nos céus, né? E aí os demais ficaram bravos, né? Como assim, né? Mas por que o destaque? Justamente da importância da família. Quando no Evangelho nós lemos inicialmente quem são meus irmãos, quem são minhas irmãs, quem é minha mãe, é todo aquele que faz a vontade do Pai que está nos céus, Jesus não está derrogando os laços familiares, muito pelo contrário. Os laços familiares são exatamente esses que permitem que eles se fortaleçam, se solidifiquem e nos dê condições para ampliar novas relações. Não adianta a gente assumir uma condição de, mas esse meu filho é isso, ou minha filha, ou minha esposa da outra encarnação era isso, era aquilo, e ficarmos aguardando o desencarne para nos livrar deles, e eles de nós. Não é essa a ideia. É comum nas entrelinhas a gente perceber que espíritas acham que terminando a encarnação termina a prova do convívio. É um engano, porque o convívio ele está ali por uma necessidade de reparação. Enquanto não terminar a reparação, o que é terminar a reparação? Não é devolver prejuízo, é reverter a animosidade, a inimizade, os choques em amor. Enquanto não houver essa reversão, não parte-se para outra família com novos desafetos. Perceberam? Enquanto não transformarmos aquelas relações bélicas em relações amorosas, não surgirão novas oportunidades de reaproximação. Família é o cadinho, é um local de provas, é um local de expiações, que é tão forte que só através da solução desses relacionamentos é que nós vamos ampliar a nossa evolução. É outra ideia. Não fiquem com a imagem de que desencarnou, a gente se livra das pessoas, a gente se liberta das pessoas e partimos por uma condição melhor. É relativo isso. Essa condição melhor que quer viver com quem a gente gosta, mas você largou para trás uma série de pendências ainda, de desafetos e quer viver no paraíso? Isso é impossível. Por quê? Porque a lei de Deus, ela é universal, ela é abrangente, ela é muito mais profunda.
Então, se queremos ampliar as nossas potencialidades, até o nosso convívio mais harmonioso, ele não está, esta parte, no futuro dependendo de Deus. Ele está no presente dependendo de nós. A refletir durante a semana. Prazer em revê-los e até mais. Nossos cumprimentos a todos. E como tema de hoje, abordaremos a segunda parte do Livro dos Espíritos, onde nos diz do mundo espírita ou mundo dos espíritos, que é o capítulo 6, da vida espírita, escolha de provas. E vamos à questão 258 do referido livro, no qual se pergunta: quando na erraticidade, antes de começar nova existência corporal, tem o espírito consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida terrena? E a resposta dos espíritos é a seguinte: ele próprio escolhe o gênero de provas porque há de passar, e nisso consiste o seu livre-arbítrio. Analisando essa questão do Livro dos Espíritos, vemos que se fez aí uma abordagem geral sobre a escolha de provas, sem, no entanto, explicar todas as situações onde isso ocorre e onde isso não ocorre. Ao lermos o Evangelho segundo o Espiritismo e outras obras básicas, o que vemos que o Espírito pretende dizer é que, ao exercitar o livre-arbítrio, quer como encarnado, quer como desencarnado, em suas atitudes e trânsito perante as leis divinas, ele estabelece automaticamente para si as suas provações e, portanto, as escolheu livremente, por sua própria vontade. Na realidade, não havia necessidade nenhuma de que os espíritos pudessem, na erraticidade, escolher provas e expiações, pois a lei de causa e efeito, a lei de ação e reação, a lei de justiça, já registraram no perispírito e na mente do espírito as energias e tendências que o farão enfrentar as provas e expiações que necessite passar. Isso é automático e faz parte da justiça divina e da lei natural. É por isso que só a espíritos muito mais esclarecidos é dada a oportunidade de escolher suas provas e expiações. Mas mesmo assim, é preciso lembrar que o livre-arbítrio é inviolável e que o espírito não lembrará, depois de encarnado, que escolheu isso ou aquilo, e poderá tomar atitudes e decisões que levem ao caminho completamente oposto do escolhido. Isso é uma verdade, pois se assim não fosse, nós seríamos robôs, marionetes, ou seja, teríamos instalado o determinismo, que a doutrina espírita tão bem nos explica que não existe. Ninguém pode escolher como prova fazer o mal, pois a pessoa que quer conscientemente praticar o mal tem o mal dentro de si, e enquanto estiver nesse estado,
não escolherá suas provas e expiações na erraticidade. Pelas consequências de sua vida ou suas vidas passadas, ou seja, por sua livre escolha e vontade, pois exerceu o livre-arbítrio, o espírito determina, entre aspas, automaticamente em que condições sociais, econômicas, culturais e com qual patrimônio genético que irá reencarnar. Poderá renascer num lugar onde existe o mal e, para progredir, terá de vencer as influências, as tendências e as deficiências físicas, etc. Tudo nos é permitido, pois temos o livre-arbítrio. Mas isto não será determinado pelo espírito na escolha de suas provas lá no plano espiritual, mas sim pelo seu comportamento perante o que vai enfrentar na reencarnação, o que é decorrente do registro das suas infrações ou acertos na lei divina ou natural, ou seja, pelas consequências de seus débitos ou créditos na caminhada evolutiva. Assim como Deus não pune ninguém, não aplica castigos por ser absolutamente desnecessário, pois cada um planta em si mesmo as consequências de seus atos, tendo por obrigação a colheita de seus próprios frutos. A escolha de um rol de provas e expiações também seria completamente desnecessária, pois já estabelecemos em nossa caminhada como será pavimentado e aberto o próximo caminho. Voltando ao Livro dos Espíritos, na questão 964, vemos a seguinte pergunta: mas será necessário que Deus atende em cada um dos nossos atos para nos recompensar ou punir? Esses atos não são, na maioria, insignificantes para Ele? E a resposta dos Espíritos: Deus tem suas leis a regerem todas as nossas ações. Se as violais, vossa é a culpa. Indubitavelmente, quando um homem comete um excesso qualquer, Deus não profere contra ele um julgamento, dizendo-lhe, por exemplo, foste guloso, vou punir-te. Ele traçou um limite. As enfermidades e muitas vezes a morte são as consequências dos excessos. Eis aí a punição, que é o resultado da infração da lei, assim como em tudo. Extraindo um texto do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 27, Pedi e obtereis, no item 21, temos um texto que justifica os castigos divinos e podem ser temporários, ou seja, o homem sofre sempre a consequência de suas faltas. Não há uma só infração à lei de Deus que fique sem a correspondente punição. A severidade do castigo é proporcionada à gravidade da falta. Indeterminada é a duração do castigo para qualquer falta. Fica subordinada ao arrependimento do culpado e ao seu retorno à senda do bem. A pena dura tanto quanto a obstinação no mal. Seria eterna se perpétua fosse a obstinação. Dura pouco se pronto é o arrependimento, desde que o culpado clame por misericórdia. Deus o ouve
e lhe concede a esperança. Mas não basta o simples pesar no mal causado. É necessária a reparação, pelo que o culpado se vê submetido a novas provas em que pode, sempre por seu livre arbítrio, praticar o bem, reparando o mal que haja feito. Na questão 1009 do Livro dos Espíritos, vemos uma pergunta respondida pelo apóstolo Paulo. Aqui se diz: o que é o castigo? A consequência natural derivada desse falso movimento, uma certa soma de dores necessária a desgostá-lo da sua deformidade pela experimentação do sofrimento. O castigo é o agrilhão que estimula a alma, pela amargura, a se dobrar sobre si mesma e a buscar o porto de salvação. O castigo só tem por fim a reabilitação, a redenção. Querê-lo eterno por uma falta não eterna é negar-lhe toda a razão de ser. Na questão 977A do Livro dos Espíritos, vemos a seguinte pergunta: serão um castigo para o culpado essa divulgação de todos os nossos atos reprováveis e a presença constante dos que deles foram vítimas? E a resposta dos espíritos: maior do que se pensa, mas tão somente até que o culpado tenha expiado suas faltas, quer como espírito, quer como homem, em novas existências corpóreas. Trouxemos um exemplo do livro Nos Domínios da Mediunidade, no capítulo 15, onde nos diz: forças viciadas. O que a vida começou, a morte continua. Esses nossos companheiros situaram a mente nos apetites mais baixos do mundo, alimentando-se com um tipo de emoções que os localiza na vizinhança da animalidade. Não obstante, haverem encontrado santuários religiosos, não se preocuparam em atender aos princípios da fé que abraçaram, acreditando que a existência deveria ser para eles o culto de satisfações menos dignas, com a exaltação dos mais astuciosos e dos mais fortes. O chamamento da morte encontrou-os na esfera das impressões delituosas e escuras, e como é da lei que cada alma receba da vida de conformidade com aquilo que dá, não encontram interesse senão nos lugares onde podem nutrir as ilusões que lhes são peculiares, porquanto, na posição em que se veem, temem a verdade e abominam-na, procedendo como uma coruja que foge à luz. Meu colega, Hilário no caso, fez um gesto de piedade e indagou: entretanto, como se transformarão? E Aulus responde: chegará o dia em que a própria natureza lhes esvaziará o cálice. Há 1000 processos de reajuste no universo infinito em que se cumprem os desígnios do Senhor. Eles se chamam aflição, desencanto, cansaço, tédio, sofrimento, cárcere. Contudo, ponderei, no caso Hilário, tudo indica que esses espíritos infortunados não se enfastiarão tão cedo da loucura em que se comprazem.
Caso alguém se interessa, esse capítulo 15 do livro Nos Domínios da Mediunidade, tanto quanto os outros, o 27, também nos esclarece muito bem sobre a lei de causa e efeito, ou ação e reação. E assim concluímos, desejando a todos uma semana de muita paz. Muito obrigada.